Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. O nosso devocional de hoje está em João, o Evangelho de João, capítulo 4, verso 34. Diz assim: Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O nosso contexto, o nosso texto está descrito aqui em um período onde Jesus estava aqui, era necessário passar por Samaria. E ele estava ali dialogando com a mulher, conversando sobre a verdadeira adoração, e que o Pai procura tais adoradores que o adoram em espírito e verdade, que o lugar certo de adorar não era mais lá no templo, mas que em Jesus, agora não haveria mais local estipulado, onde os judeus ou os gentios poderiam adorar, né? Porque o local certo era no templo. Mas quando Jesus, que era a consumação, o cumprimento do Velho Testamento, no caso, o templo era a sombra do que haveria de vir. Quando Jesus vem, ele é de fato a verdade, através dele agora nós podemos adorar, por isso em espírito e em verdade, e o Pai, Deus é espírito, e procura tais adoradores. Então, ele dialogando sobre isso, ele está chamando aquela mulher a uma verdadeira adoração, né? Porque ele diz, olha, vocês adoram quem vocês não conhecem. Há uma verdadeira adoração, uma adoração agora que consiste na verdadeira adoração, em espírito e em verdade. Então, os discípulos chegam, nosso texto, os discípulos chegam e vê aquilo, eles ficam meio que impressionados com Jesus falando com a mulher, e eles oferecem a ele comida. E Jesus, nesse meio tempo, ele vai, como sempre, trazer ensino aos seus discípulos. Ele vai aplicar ensino para que eles, algo natural, ele aplica algo espiritual. Então os discípulos oferecem a ele comida e ele diz, no nosso texto, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então, a comida de Jesus era fazer a vontade de Deus, consistia nisso. Jesus diz no deserto, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, veja como Jesus exorta e diz, olha, aquele que mantém ele de pé. A comida é algo que alimenta, no caso, que fortalece os seus músculos, que mantém ali você forte para uma jornada, por exemplo. É aquele que traz constância, substância ao seu corpo. Aí Jesus diz, olha, o que me mantém de pé, o que me fortalece é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então veja, fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Nós temos que ter essa consciência que nós devemos fazer a obra daquele que nos enviou enquanto é dia, porque a noite vem onde ninguém pode trabalhar. Qual é a obra de Deus hoje? Nós vamos ver que ele vai chamar os discípulos e dizer, olha, vós dizeis que, no versículo 35, ele diz, não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa, eu porém vos digo, erguei os vossos olhos e vejam os campos, estão brancos, prontos para a ceifa. Eles já branquejam para a ceifa. E Jesus estava direcionando os seus discípulos para a verdadeira missão deles. Ele chama Pedro e diz, olha, segue-me que eu te farei pescador de homens. Jesus ele tinha um propósito com Pedro de fazer Pedro pescador de homens. E aqui, essa ceifa é o tempo da colheita, onde eles iriam colher. Outros trabalharam e eles iriam entrar no seu trabalho. Então Jesus diz, já está pronto. Vocês já podem ir à ceifa, à colheita. Vejam, ele está despertando os discípulos para a missão deles, que era algo maior do que até mesmo a comida que ele iria comer ali. A comida humana, terrena, mas a verdadeira comida seria essa. Buscar os perdidos, alcançar os distantes. Veja que no contexto, ele vai dizer assim, que era necessário passar por Samaria. Jesus havia marcado um encontro com aquela mulher. Jesus tinha um encontro com ela ali para trazê-la a consciência de quem de fato era o Messias, de que de fato nele ela encontraria a água que jorra para a vida eterna, que nele haveria salvação para ela. E ela vai, anuncia aos seus ali da sua cidade, e eles vêm e creem em Jesus. Veja, a obra de Cristo era fazer a obra de Deus, era cumprir e realizar a obra de Deus, que também é a nossa, que nós devemos pregar em tempo e fora de tempo.
que nós devemos fazer a obra de Deus, cumprir o nosso chamado. Veja, por que eu falo isso? Porque muitas vezes na vida cristã pode bater a incredulidade, pode bater a inércia, a frieza, a falta de esperança. Paulo diz, como ouvirão se não há quem pregue? E por essa frieza, essa incredulidade, nós perdemos a esperança, a expectativa em anunciar o Evangelho, em dar testemunho. E assim nós deixamos de fazer a obra de Deus. Deixamos de dar testemunho. E passamos a viver uma vida como um sal insípido. Que Jesus disse, olha, que o sal insípido, ele não presta para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Uma luz que não brilha, uma lamparina debaixo do alqueiro. E ali nós temos um cristão frio, morno, que não influencia, que não dá testemunho, que não tem mais ousadia do Espírito Santo para pregar, porque ele não crê mais na mensagem. Ele não crê na mensagem que o resgatou, mas ele passa a viver uma vida inerte, sem frutos, sem ter ali uma influência positiva na vida de alguém, sem dar testemunho, sem crer naquilo que ele vive, ou diz que vive. Então, essa mensagem para os discípulos era um chamado à sua missão, e para nós também. É um chamado a voltarmos, por exemplo, ao primeiro amor. É o tempo onde nós mais pregamos a palavra de Deus. Lembra-me do Gadareno, que quando ele se converteu a Jesus, expulsou os demônios dele. Ele queria seguir Jesus, e Jesus, não, vai até os teus e anuncia a mensagem. E ele vai em 10 cidades, Decápolis, 10 cidades, e anuncia a palavra de Deus e dá testemunho. Então, nós não podemos nos omitir dessa mensagem, dessa missão, a grande comissão que nos incumbiu de anunciar, às vezes ao seu vizinho, ao seu professor, aos seus alunos, colegas, aos seus colegas ali na escola, no trabalho. Dê testemunho da palavra, porque ela é poderosa, ela é eficaz, ela fará o que lhe apraz. Lembre-se, não o segredo do cristianismo não está no pregador, mas na mensagem de Cristo. Paulo, ele disse, tudo faço por amor aos eleitos. Tudo faço para me tornar cooperador com o Evangelho. E você, o que tem feito? Você tem anunciado, você tem dado testemunho, você tem tido ousadia para enfrentar os desafios e pregar a palavra de Deus? Lembra o que eu disse? Como ouvirão, se não há quem pregue? Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu quero orar por essa palavra, por aqueles que irão ouvir, e que o Senhor possa despertá-los, Senhor, para a verdadeira missão do cristão nessa terra, Senhor, que é dar testemunho, ser testemunha de Cristo nessa terra, ser carta viva do Senhor, Pai Santo. Ô Senhor, eu te peço que o Senhor desperte, porque está escrito que poucos são os ceifeiros, Senhor. E eu rogo para que o Senhor levante mais pessoas, Senhor, para essa seara que é imensa, Senhor. E tantos se perdem, Senhor, muitas vezes por falta de pessoas que preguem a palavra de Deus. Então, envie mais ceifeiros essa seara, Senhor, ao nosso Crato, ao nosso Brasil, Senhor, para que o Senhor possa haver aqui um avivamento, um despertar do Teu Espírito Santo, Senhor, em cada um de nós pregando a Tua palavra, vivendo a Tua palavra, e assim o Senhor use de graça e misericórdia para conosco, Pai Santo. Assim eu te oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, meu irmão. Glória a Deus. Deus abençoe. Quero convidar você a nos seguir aqui no canal, se você ainda não segue, acompanhar. Temos vídeo aqui quase que diariamente, devocionais também. Tem os nossos vídeos aqui no Shorts do YouTube. E aí você possa ser abençoado por cada palavra que nós pregamos, que nós postamos aqui no canal. Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Glória a Deus.